Alô, irmãos. Hoje estamos fazendo mais um Hangout. Já fazia tempo que eu não fazia Hangout com os irmãos. Hoje eu convidei o nosso irmão Rafael e a sua esposa, nossa irmã Vanessa e seu esposo, o irmão Wellington, e o nosso irmão Paulo, que ia fazer parte do Hangout. Não vai poder participar hoje, mas fica para uma próxima, então. Grande abraço para o nosso irmão Paulo. No próximo Hangout, manda um convite para o nosso irmão Paulo para ele vir aqui falar um pouco, conversar, explicar tudo o que aconteceu na vida dele depois que ele conheceu a verdade. Mas voltando ao assunto, já faz um tempo que eu não faço vídeo, os irmãos estavam preocupados porque eu não estou fazendo vídeo. Está muito corrida a vida da família nos últimos dias. E também porque está chegando o final de tudo, os assuntos eu estou segurando o máximo, porque eu estou muito adiantado nos vídeos, como eu já fiz muitos vídeos falando sobre o nome do diabo, o nome do ano da do Apocalipse. Os irmãos já foram nesses. E agora o que falta é muito um pouco sobre o que aconteceu no reino do céu. Vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre a Bíblia versus a Bíblia, que as pessoas têm uma adoração por esse livro, o livro mais vendido do mundo, mas também o menos lido. Hoje, o tema é Bíblia versus Bíblia, a farsa dos demônios de luz. Por que a farsa dos demônios de luz? Porque quando a Bíblia foi criada, os livros eram separados, mas alguém teve uma ideia de unir esses livros, o livro, a Torá, dos judeus, com os livros dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas, e também o livro do Messias, dos apóstolos. Colocaram tudo isso no livro, e aí deram para o povo. Mas quem teve essa ideia genial de criar esse livro? Eu já contei para os irmãos quando o Constantino viu o anjo de luz, que naquela época falava latim, não é Jesus Cristo, Filho de Deus, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Calcule o número da besta, 666, pega o nome Jesus Cristo, Filho de Deus, e calcule com os números romanos. Mas o tema hoje é esse. O que mais as pessoas me perguntam sobre aquela parte do aconteceu lá. Mas antes eu vou passar a bola para o nosso irmão Rafael e para sua esposa, e depois para a nossa irmã Vanessa. E se nosso irmão Wellington quiser falar um oi também, vou passar a palavra para eles e depois a gente já começa falando e tirando as dúvidas de muitos irmãos. Então vou passar agora para o nosso irmão Rafael, ele vai falar sobre o seu canal, o canal do irmão Rafael, os outros irmãos que quiser assistir, adicionar no YouTube também, no seu canal, o irmão Rafael e o da irmã Vanessa também, os vídeos da irmã Vanessa. Só adicionar. Vou passar primeiro para o nosso irmão Rafael e sua esposa, e depois para a nossa irmã Vanessa. E depois nós vamos entrar no que me perguntaram muito. Por que você parou de fazer os vídeos do Reino do Céu? Chegou a hora de falar mais um pouquinho do que aconteceu lá. Mas antes eu vou passar a bola para o nosso irmão Rafael e para sua esposa. Irmão Rafael, muito obrigado por aceitar o convite. A sua esposa também, muito obrigado por aceitar o convite. A palavra está com você, irmão. Fale o que você quiser, o que o irmão quiser falar. Fale sobre o seu canal também, irmão. O que aconteceu nos últimos dias. Faz um mês mais ou menos que eu não faço vídeo. E hoje, assim, inesperado, eu estava viajando, que segunda-feira é folga aqui, é feriado em Londres, então peguei uma passeada aqui na Europa. E aí ontem eu passei o convite para o irmão Rafael, para a irmã Vanessa, né, convidando eles para fazer o Hangout, eles aceitaram, eu agradeço muito, muito obrigado por aceitar o Hangout. Mas vamos lá. Irmão Rafael, a palavra está com você, com sua esposa. Pode falar, irmão. E aí, irmão, boa noite já, né, para todos os irmãos aí que estão acompanhando nós através do Hangout ao vivo aqui. E agradeço desde já ao irmão Robert aí, de estar podendo
compartilhar umas ideias conosco aí ao vivo. Nossa irmã Vanessa também, e todos os irmãos que estão nos acompanhando. A minha esposa, Rafaela, também. O irmão Paulo, que não deu para participar desse hangout também, infelizmente, por uns devidos motivos particulares lá, mas quem sabe na próxima ele pode estar falando um pouquinho com a gente aí também. Então, irmão, as coisas, eu quero falar um pouquinho sobre o que tem acontecido aí nesses últimos tempos aí, porque quando a gente vem e fala sobre o que o Messias falou e poucas pessoas entenderam, sobre os falsos profetas, os anjos de luz, que as pessoas, a maioria, principalmente no sistema do judaísmo, Yahushua e Yeshua, eles ainda estão contaminados com esses falsos profetas aí. Até hoje, eles ficam falando que o Messias virá da descendência de Davi, ou já veio da descendência de Davi. Né? E eles não conseguiram entender as duas profecias que está no livro chamado Bíblia. Existem duas escrituras, então existem duas profecias. Né? Anteriormente eu fiz um vídeo que postei no meu canal lá, A Verdade Nos Libertará. Os irmãos que quiser analisar os vídeos, tá aí para todo mundo, depois eu vou deixar o link na descrição. E ali eu coloquei, irmão, as duas profecias, uma do nosso Messias, né? Galileu, filho da Galileia, que o Isaías profetizou, lá em Isaías capítulo 40, se eu não me engano. E a outra profecia, que é a do anti-Messias, ou melhor, o Messias dos judeus, que fica lá, ele profetizou, foi o profeta Malaquias. Né? Então, aí surge a dúvida, porque esse último vídeo mesmo que eu postei sobre o Messias era Galileu, as pessoas, eles não querem pensar com a lógica, né? Que nem nesse vídeo fala um pouco eu coloquei um pedaço de uma reportagem que passou no canal brasileiro. E eles não conseguem entender isso, eles acham mesmo que Maria e José, no caso ali, andou mais de quase 150 quilômetros, de Nazaré até Belém de Israel, porque eles falam que é lá. Os judeus colocaram na Bíblia isso daí para eles pegar o quê? Ficar com a verdade isso aí, para todo mundo adorar a terra deles. Mas isso aí é um grande equívoco, porque está claramente lá, quando o Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 7, eles falam ali, houve uma dúvida, porque o Messias ele veio da Galileia. E mais as pessoas falavam, opa, mas peraí, mas o Messias ele virá da Galileia? Aí o outro falava, não, mas ele virá da descendência de Davi. Ali, claramente as pessoas, se elas leem com atenção, elas vão entender que existem duas profecias. Né? Existem as duas escrituras que foi montada e está num livro chamado Bíblia. Né? A irmã quer falar alguma coisa? Então, eu agradeço, né? Todas as palavras do Rafael, as minhas, agradeço pelo convite, né, irmão Robert? Muito feliz a gente conversar, irmã Vanessa. É sempre muito bom a gente repartir o pão verdadeiro do nosso Pai, sempre estar aprendendo, buscando, né? E vamos pra frente, irmão. Pode deixar o hangout tocar aí. Fala aí, irmã Vanessa. Bom, irmãos, quero agradecer também essa oportunidade, né? De estar mais uma vez aqui com o nosso irmão Robert, com o nosso irmão Rafael, a irmã Rafaela. É um privilégio que a gente tem de poder se alimentar do pão e compartilhar daquilo que a gente recebe, né? E o tema hoje é bem interessante porque ele fala da Bíblia versus Bíblia. Então a gente percebe que dentro do livro Bíblia existe as Escrituras, que é a verdade que está no meio de um monte de mentira. Então quando o Messias veio aqui na Terra, ele deixou claro em João, ele falou, no livro de João 5, ele falou para examinar as Escrituras. Então hoje, irmão, a gente não pode pegar o livro Bíblia e simplesmente ler como se fosse um livro e seguir aquilo como regra de vida. A gente tem que examinar, peneirar. Né? E a gente tem o que como peneira? A gente tem os 10 mandamentos do nosso Pai. Então, percebe, irmão, que nas Escrituras tem verdade e tem na Bíblia, no livro Bíblia, tem a verdade e tem a mentira. O sistema religioso usa o livro Bíblia para ensinar que as pessoas têm que ir buscar o Pai dentro de um templo, dentro de um lugar feito de pedra.
quando o nosso mestre veio, ele deixou bem claro que nós somos o templo do Pai, né? Estevão também, inclusive, a morte de Estevão foi porque ele começou a falar contra o sistema, né, religioso, e mataram Estevão. Então, a gente percebe que dentro do livro chamado Bíblia, existem as verdadeiras palavras do nosso Pai, dos verdadeiros profetas, porque lá também existem os falsos profetas, né? Então, hoje esse assunto vai ser estendido aqui nesse Hangout, né? E eu espero aí que os irmãos possam estar acompanhando, né? Porque é muito bom aprender da verdade, porque a gente, né, não só eu, mas como muitos irmãos que já fez parte do sistema religioso, foram muito contaminados, né? Foram enganados na cara larga, mas isso por falta do quê? Por falta de examinar, né? E é isso. Passo a palavra para o irmão Robert. Obrigado, irmã Vanessa, irmã Rafael, irmã Rafaela. Hoje o que eu vou falar um pouco de tudo hoje, principalmente, eu recebi muitos e-mails. Eu estou com mais ou menos 30 mil e-mails e eu não consigo ler. Eu estou tentando ler, quando eu termino de ler, no outro dia tem mais 1000 para ler, eu não consigo. Então eu falo para os irmãos, não adianta mandar e-mail, que eu não estou conseguindo mais ler muita coisa, é muito difícil. Mas a maior parte das perguntas é sobre o que aconteceu realmente no Reino do Céu. Hoje eu vou contar uma história, vou maquiar um pouco a história, como sempre. E aí os irmãos vão tentar entender o que aconteceu no Reino do Céu. Porque muitas pessoas, muitas, não é uma, são muitas, dizem que o nosso Pai não é um Pai de amor. Por que criou o ser humano na Terra? Muitas pessoas perguntam isso. O nosso irmão Wélio estava conversando com ele também. Muitas pessoas, não só ele, mas muitas pessoas me perguntam sobre isso. Por que criou o ser humano na Terra? Mas para isso, vocês vão ter que entender o que aconteceu lá em cima primeiro. Aí os irmãos mandam e-mail para mim perguntando por que eu parei de falar sobre os vídeos do Reino do Céu. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que aconteceu no Reino do Céu. Eu vou maquiar uma história e aí os irmãos vão entender que o que aconteceu lá é uma cópia aqui na Terra. O que os anjos caídos fizeram lá, eles fizeram aqui na Terra. É uma cópia. Não mudou praticamente nada. Eles não têm imaginação, eles fazem sempre a mesma coisa. Só que o povo não consegue entender. Enquanto o povo está muito desligado do mundo, eles não conseguem entender. Mas antes eu quero falar sobre a Bíblia. A Bíblia versus a Bíblia. A Bíblia está aqui. Essa Bíblia é de 1973. 1973 essa Bíblia. Esse livro, Bíblia, adorado, mais vendido no mundo, mas menos lido. Todo mundo tem no Brasil, no mundo onde eu vou, em todos os lugares que eu vou, as pessoas têm aberto no Salmo, geralmente no Salmo, sei lá que livro que aparece. Está sempre aberto lá, toda amarela a página, nunca lê. Se você vai mexer no livro, está tudo grudado as páginas. Você não lê. E aí eu estou com esse livro hoje. Aí eu falo para os irmãos, aqui está a Bíblia. Quem montou isso aqui foi a Igreja Católica. Um anjo caído chamado Azazel, mais conhecido por vocês como Jesus Cristo. Ele sabia. Com Israel lá, Catorá, ele teve uma ideia. Ele pegou todos os livros dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas, do Messias e dos apóstolos e colocaram tudo aqui dentro. Pergunto, quem autorizou? Conversando com o padre, eu perguntei isso para ele. Quem deu autorização para isso? Exemplo, quem deu autorização para a Igreja Católica? Constantino? Mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Mas eu já digo para os irmãos que o nome de Jesus Cristo, como eu disse que é o nome do José, mas quem autorizou mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Porque é proibido mudar o nome de uma pessoa. Mas eles fizeram isso. O primeiro livro foi um acordo entre os vídeos anteriores para ver, os irmãos vão assistir pela primeira vez. Não se espante, um anjo de luz
Um demônio se transfigurou do anjo de luz e vocês acreditaram. Mas é hora de se libertar. Então, quando eles montaram esse livro, a Bíblia, na Igreja Católica, nosso pai sabia que isso ia acontecer. Ele mandou os 10 mandamentos. Pega o livro, Bíblia, e os 10 mandamentos. Todo profeta que desobedece isso aqui, os 10 mandamentos, é anjo caído, demônio, disfarçado de anjo de luz. Quando Abraão lavou os pés lá de Deus, e depois de 10 minutos ele foi lá e caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, lá e matou todo mundo, ele quebrou os mandamentos? Sim ou não? Está dizendo para não matar. Ah, mas naquela época não existiu o mandamento. O mandamento sempre existiu. É eterno. É proibido matar. Desde quando Caim matou Abel, é proibido. Mas aí eu pergunto, Deus foi lá com os 2 anjos, os 3 anjos caíram disfarçados. Ismael, Azazel e Israel. Foi lá, Deus sentou, o Deus sentou lá, Abraão foi lá, acreditou no Deus, né? Todo poderoso, lavou os pés do Deus. O Messias fez o contrário, ele vem aqui e lavou os pés dos apóstolos. Só que os demônios não querem se sentir o todo-poderoso. Pega os mandamentos, calcula. Lê um por um e vê. Aqueles que respeitar os 10 mandamentos parecem disfarçados de anjo de luz. É simples assim. Essa Bíblia tem anjo caído, demônios e anjos de luz. Os profetas verdadeiros e os apóstolos e o Messias. Só pegar e fazer isso. Está bem explicada essa parte da Bíblia. Agora nós vamos ir para a parte do reino do céu. Muitos irmãos perguntaram para mim, irmão Robert, por que a gente nasce na Terra? Nasce com sofrimento, nasce com tudo isso de ruim acontecendo. Aí eu falei, tudo isso é porque alguns irmãos eu já conversei pessoalmente, eu falei já há muito tempo. Os irmãos que estiveram conversar pessoalmente, eu expliquei para eles. Mas agora hoje eu vou falar aqui na internet. Vou fazer uma maquiagem, uma história. E aí os irmãos são livres para entender e tomar uma decisão. Mas vocês vão entender hoje o que aconteceu no Reino do Céu. Esse vídeo que eu vou falar agora, essa parte que eu vou falar agora, faz parte dos vídeos, o Reino do Céu, que eu não terminei, mas eu vou falar hoje. Só para confirmar, eu vou perguntar para os irmãos se vocês estão me ouvindo bem, irmãos. Irmã Vanessa, irmã Rafaela, irmão Rafael. Tá sim, Estão me ouvindo bem? Tá. Está tudo bem, irmão Rafael? Está me ouvindo bem? Irmão Rafael, está me escutando? O áudio aqui tá legal, irmão. Tá legal. Então tá jóia. Eu vou continuar, vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Depois eu passo para vocês, tá ok? Fica à vontade, irmão. Então, voltando sobre o que aconteceu no reino do céu. É injusto o ser humano nascer na terra, já escutei isso. Nascer no meio já dos demônios. Mas tudo isso que acontece, muitas pessoas pensam que é o nosso Pai, o Criador, que faz dilúvio matar pessoas, fogo caindo em Sodoma e Gomorra. Quando vocês analisam Sodoma e Gomorra e o profeta, o falso profeta Elias, caindo, os demônios têm esse poder de fazer fogo cair do céu. Naquela época, agora não tem mais. Naquela época era o princípio, eles tinham ainda poder, né? Então eles perderam praticamente o poder deles todos. E o que eles estão fazendo? Tecnologia, criando bombas, aviões, para matar todo mundo. Eles estão fazendo isso. Bom, desculpa falar, mas no mundo inteiro aí está acontecendo coisas esquisitas, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, está uma confusão meio estranha aí acontecendo. Mas isso aí, o pessoal tem que parar de assistir um pouco de novela, futebol e começar a analisar o que está acontecendo realmente. Mas voltando ao que aconteceu no Reino do Céu. Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robert, o que realmente aconteceu no Reino do Céu? O diabo já nasceu diabo? Azazel já nasceu sendo um demônio? Ismael já nasceu sendo um demônio? Hoje vocês vão saber o que aconteceu realmente. É uma maquiagem, uma história que eu vou contar e depois os irmãos analisam bem o que... Cada um tem o direito, o livre-arbítrio de analisar e ver. O pão vai ser dado e os irmãos, espero que muitos dos irmãos entendam. No reino do céu, por que o nosso Pai jogou o demônio aqui? Na terra.
nos primeiros 3 mil, porque são 7 dias, ele terminou no sábado, são 7.000 anos. Nos primeiros 3.000 anos, 4.000 anos, só a maquiagem para os irmãos tentar entender. Eu estou tentando explicar a maquiagem para vocês entenderem. Eu tenho que fazer isso, porque senão as pessoas ficam meia doidas e começam a falar que vai ir para a montanha e os discos voadores vai lá, pegar todo mundo e todo mundo vai subir de bike. Ficam assistindo o ET e vão subir de bike para os discos voadores. Porque é tanta gente que vão subir tudo de bike. Mas o povo fala isso para mim. Mas voltando ao assunto, o que realmente aconteceu? Quando, nos primeiros 3 anos tendo feito essa terra, não existia diabo. Anos, estava tudo tranquilo. Quando deu 3, 4 anos, o anjo conhecido, hoje o ser humano aprendeu pelo sistema religioso, que é o diabo, Satanás, mas o nome desse anjo, ele tem um nome. O nome dele é Israel. Esse anjo começou depois de 3.000 anos que estava sendo feita a terra, 3 ou 4.000 anos, mais ou menos, é só uma base, meus irmãos, uma maquiagem. Estava tudo perfeito no reino do céu. Tudo indo muito bem. Nosso pai estava fazendo essa terra. E aí, do nada, Israel começou. Enjoou, sabe quando você está no reino do céu? A maioria estava tudo em paz, tranquilo, mas teve um anjo que enjoou. Ele achou que ele podia fazer coisas melhores. Um exemplo, ele viu uma rosa, só um exemplo, uma rosa vermelha, e ele achava que aquela rosa era melhor ser azul. Ele via uma árvore com uma fruta, ele achava que aquela fruta daquele jeito não era bom ser daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. E ele começou a colocar defeito no reino do céu. Nos primeiros 3, 4.000 anos, ele não era demônio, ele era um anjo normal. Um irmão do Messias, os outros anjos, tudo normal, todos eram irmãos. Não tinham briga, não tinham discussões, nada, era uma coisa paz. Só que esse anjo enjoou. Ele cansou do reino do céu. E ele começou a achar que ele podia fazer algo melhor. E aí começou o ciúme. Começou a perseguição desse anjo, Israel, com um outro, que vocês conhecem como Miguel, que é o Messias. E ele começou a colocar defeito em tudo. Tudo que aconteceu lá acontece nessa terra. Se você tem, vamos supor, uma pessoa que tem 2 filhos, presta atenção para você ver que eles nos vivem discutindo de vez em quando. Disputa de poder começou a acontecer no reino do céu. Que o Messias era o filhinho querido do papai. Era o número 1. Os outros não tinham atenção. Esse anjo, Israel, começou a ver defeito em tudo. E depois de 3, 4.000 anos, ele enjoou do reino do céu. Ele praticamente enjoou. Ele achou aquilo chato. Ele achou que podia criar algo melhor. Ele podia ser melhor do que aquilo. Então, quando ele começou a colocar defeito nas coisas. Um exemplo, a rosa, como estou dando um exemplo, essa rosa vermelha, eu posso fazer melhor. Por que você, pai, não me dá o poder de criar também? Muitos me falam que o nosso pai sabia que iria ser demônio. Nosso pai tem o conhecimento do futuro. Mas quando o diabo nasceu, nos primeiros milênios, ele não era diabo. Ele era um anjo normal. Um irmão normal. Só que depois de muitos anos, ele cansou do reino do céu. Ele começou a botar defeito e ele queria poder para ele. Ele falou que queria ser melhor. Ele podia fazer, se a rosa era vermelha, ele podia fazer uma rosa azul, vamos supor, com um violeta junto, fazer colorido. E ele começou a colocar defeito nas coisas do nosso pai. E aí ele foi convidando outros anjos e colocando isso na cabeça de outros anjos. Isso era mais ou menos, só um exemplo, no ano de 3.000, 4.000 que estava criando essa terra. Não existia ser humano ainda. Eram todos anjos. O nosso pai pegou do pó da terra, lá do reino do céu, fez o Messias, o primeiro. Depois, todos, um exemplo, 1,5 bilhão de anjos, soprou na narina deles, todos os anjos nasceram. Por que a gente não vê os anjos? Porque os anjos não têm órgãos, não têm sangue. Adão, quando foi feito, antes do pecado, ele não tinha sangue.
Ele não tinha órgãos, ele andava nu. Não tinha. E aí, esses anjos começaram, Israel primeiro, depois ele juntou com Azazel e Ismael, e começou a juntar, fazer ali tumulto. Olha, ele não dá o poder para a gente, porque a gente pode fazer uma rosa, vamos supor, azul, fazer os animais mudar a cor deles, eles vão ficar muito mais bonitos. E começou essa paranoia dele. E aí ele começou a enganar um, depois outro, e foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí eles começaram a intimar o Messias. Ó, você é o filhinho do papai, só você pode, a gente não pode, por que nós não podemos e você pode tudo? Só que quando o pai fez o reino do céu, ele fez o reino do céu inteiro e falou para todos: vão, conheçam todo o reino do céu, tudo que foi criado, tudo. Vocês vão, conheçam, e no 7º dia nós se encontramos para saber o que vocês aprenderam, o que vocês viram, porque era tudo criança, estava todo mundo aprendendo na época. E aí foi, os anjos iam, e tinha 2 que não iam. O pai ficava com o Messias, 2 não, 3, né, que não iam, porque o Messias ficou com o pai. E aí, hoje vocês conhecem como as 2 testemunhas, também ficou grudado no pai e no Messias. Onde eles iam, eles estavam juntos. Mas não é porque eles queriam estar juntos. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Se os outros quisessem ficar juntos, também poderia ficar. Mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu. Já o Messias e as 2 testemunhas, eles iam, conheciam, depois voltavam. Já os outros não. Eles iam, ficavam até os 7.000 anos acabar e depois voltavam para o sábado. Então, nesse intervalo que o Messias e o pai e as 2 testemunhas ficavam juntos, eles estavam sempre juntos. Não foi porque fizeram um grupinho. Foi natural. Todos poderiam ficar junto com eles. Mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu, foram explorar. O pai falou: se vocês quiserem ficar comigo, vocês fiquem. É até engraçado o que aconteceu. Porque quando as 2 testemunhas iam, que vocês conhecem mais como as 2 oliveiras, uma que fica do lado direito e uma da esquerda do pai do Messias, foi isso. Foi 2 e 3 irmãos, o Messias e as 2 testemunhas. O pai estava fazendo a Terra, esse planeta, e aí o Messias ia andar, as 2 testemunhas iam, aí voltava, o Messias perguntava para eles: vocês são livres, vocês não precisam ficar aqui, vão andar. Aí eles iam e voltavam de novo, e sempre faziam isso, a mesma coisa. E aí o pai falou para eles assim: vocês são livres, pode ir, não tem medo. Aí as 2 testemunhas falavam: não, a gente quer ficar junto com você. A gente quer ficar junto. E nessa, não foi uma coisa que um timinho que formou, não. Foi natural. Tanto é que Azazel e Ismael às vezes faziam isso, mas teve uma época que eles foram embora. Correu o reino do céu, toda a criação do pai, e voltava só depois de milênios. Ficava muito tempo fora e depois voltava. Já as 2 testemunhas, não, eles iam, voltavam, estava sempre voltando, e voltando, ficando com o Messias e com o pai. Foi daí que foi criando uma certa amizade entre o Messias e as 2 testemunhas. Além de ser irmãos, eles eram muito grande. Tanto é que eles não se grudavam. O Messias, eles nunca escutaram. Mas hoje vocês vão entender mais ou menos uma maquiagem que eu estou fazendo. E nessa que o Messias ia, as 2 testemunhas começaram a ir atrás dele. E aí o Messias falava para as 2 testemunhas: vocês são livres, vão andar, vocês não precisam ficar comigo. Aí as 2 testemunhas falavam assim: nós estamos felizes assim, né? Quer ficar com vocês e vamos ficar aqui. A gente vai, olhou, voltou, a gente vai, volta. Aí o pai falava assim: vocês são livres, vai embora, vocês podem andar, conhecer o reino do céu. Falava assim: nós estamos felizes aqui. Está de boa, né? Estamos tranquilos. Aí o pai falava assim: se quiser ir, vocês não precisam ficar. A hora que vocês quiserem, vocês são livres e vão. Só que nessa, foi passando milênios, e o pai, o Messias, e as 2 testemunhas grudadas. Então, tudo que o Messias viu, a criação, o Messias viu a criação desse planeta. Tudo. E quem estava junto com eles também? As 2 testemunhas vendo tudo. Tudo que estava acontecendo, ele estava ali só olhando. E nesse intervalo que o pai estava fazendo a terra, Israel foi lá para um canto do reino do céu, lá embaixo, irmãos, 2 exemplos, só uma maquiagem, irmãos, para você entender o que eu estou falando. Eles foram para o canto do reino do céu e começou a colocar isso. Primeiro Israel, depois Azazel, depois Ismael. Juntou os 3. Por que os 3? Messias, as 2 testemunhas, 3. Azazel, Ismael e Israel, 3. Eles fizeram isso de propósito. E aí um começou a colocar contra o outro. O Messias
não colocasse em termos, porque quando Israel, Ismael e Azazel foram para aquela parte do reino do céu, começaram a colocar todo mundo um contra o outro. Falando assim, ó, por que ele não dá o poder para a gente fazer os animais também, fazer as folhas, rosas, fazer tudo, o reino do céu? A gente também quer esse poder. E o nosso pai negou, para todos. Ninguém tem esse poder. Ninguém. O Messias viu toda a criação. As duas testemunhas também viram toda a criação da parte dessa terra. Não antes. Não antes. O Messias viu a criação do universo, viu tudo. As duas testemunhas viu a criação dessa terra. Estava junto com ele, vendo tudo que estava acontecendo. E foram 7.000 anos, acabou no sábado. Mas nesses primeiros 3.000 anos da criação dessa terra, não existia diabo, não existia demônio, não existia nada. O reino do céu estava em paz. Então Azazel, Israel e Ismael foram lá, vamos supor, um exemplo, foram lá para um lugar mais longe onde estava, vamos supor, o trono do pai, a casa do pai, do Messias, e aonde as duas testemunhas acabou morando com eles também. Por isso que eles estão sempre juntos. Por isso que o pai deixou por último as duas testemunhas. Porque estava com eles. Eles viram tudo o que aconteceu. Então, enquanto Israel e Ismael foi lá para aquele canto no reino do céu, lá no fundo, ele começou a colocar os anjos deles lá, aquela parte de lá. Começou a convidar os anjos lá, começar a colocar coisas na cabeça deles. Olha, a gente também quer criar, mudar a rosa para vermelho, a rosa de vermelho para azul, mudar a cor dos animais, fazer um animal mais diferente. E vamos lá reclamar com o nosso pai lá e com o Messias, porque eles têm privilégio e a gente não tem. Vamos lá reclamar. E começou a juntar povo com essa loucura. Ó, vamos mudar o reino do céu. O que aconteceu no reino do céu é o que aconteceu nessa terra. O que aconteceu nessa terra. E aí o que ele fez? Ele começou a juntar povo, juntar mais e mais e mais. Aí as duas testemunhas foram lá naquele lugar e viu o que estava acontecendo. Voltou, falou para o Messias o que estava acontecendo. O Messias foi, as duas testemunhas juntas, falou para o pai, ó, está tendo rebelião lá, eles estão colocando todo mundo contra todo mundo lá, falando que você não dá poder para eles criar as coisas, que eles querem esse direito, que eles também têm o direito. E ele ficou doido. Israel endoidou, ele doidou. Até o terceiro milênio, mais ou menos, quando estava sendo criada a terra, não existia demônios. E ele doidou. Simplesmente ele cansou daquilo, ele achou aquilo chato. Ninguém acha chato aquilo. Até hoje. O reino do céu ninguém acha chato, é perfeito. Só que apareceu um anjo que não era demônio, era um anjo bom, como os outros, todos os irmãos, era bom, tranquilo. E da noite para o dia ele se viu que tinha direito de criar as coisas. Mudar as cores das coisas, mudar o jeito dos animais, mudar tudo, a natureza, ele queria criar. E foi negado para ele, ele se revoltou com isso. Ele se revoltou. E aí começou a colocar todo mundo contra todo mundo. Ó, eles têm poder, eles não querem dar pra gente, e a gente é inferior, a gente quer ser igual ele, a gente quer estar no mesmo nível. E nosso pai estava criando essa terra, ele se afastou. Ele não se envolveu nisso. Porque tanto eles como os outros, era tudo irmão. Ele continuou fazendo a terra, e aí o Messias começou a analisar o que estava acontecendo, as duas testemunhas começaram a analisar, e aí teve uma época que Israel, na sua plena loucura, ele fez o que eles fazem até hoje, aqui na Terra. Eles começaram a criar estilo uma fronteira no reino do céu. Parece loucura, mas vocês vão começar a entender o que ele fez. Por isso que eles foram jogados aqui. Tem uma parte no reino do céu que depois de Azazel, Israel e Ismael foram negados de ter o poder de criar, eles começaram a colocar barreiras. E começaram a separar aquele povo que acreditava nele, os anjos que acreditavam nele. E ele levou esse povo para um canto do reino do céu e começou a fazer, só um exemplo para vocês entenderem, como que tem na terra hoje, aqui nessa terra, ele começou a colocar uma fronteira. Isso foi a pior coisa que ele fez ali. Quando ele fez isso, foi a pior coisa, foi ele que explodiu tudo. Ele começou a criar uma barreira no reino do céu e disse, daqui para essa parte, só vão ficar aqueles que acreditam na gente. E aquela parte não vão poder entrar aqueles que não acreditam na gente. Eles fizeram uma fronteira ali. Então todos os nossos irmãos que queriam passar nesse lugar, se não fizesse parte do timinho dele, porque ele queria um timinho. Esse sim queria um timinho. Aquele que não se juntasse a ele, as ideias loucas dele, de poder criar animais, mudar a cor da natureza, mudar tudo,
não poderia entrar naquele lugarzinho dele. Ele fez tipo uma divisão no reino do céu. E levou ali, foi enganando um, enganando o outro, e começou a provocar o Messias, começou a falar mal do Messias, começou a colocar todo mundo contra o Messias. E o Messias ia falar, pai, está acontecendo isso. Daqui uns dias todos vão ser contaminados por ele. Se não tomar uma atitude agora, vai ser contaminado. O pai respondeu para o Messias, do mesmo jeito que você é filho, ele também é meu filho. Eu não vou me envolver com isso agora. O pai não se envolveu com isso. Só que o pai falou, justiça seja feita. E aí o pai continuou fazendo essa terra. E aí Israel lá, com o seu timinho, Israel, Ismael e Azazel, com o seu timinho, com o seu grupinho, fizeram tipo, só um exemplo, uma fronteira no reino do céu. E aí aqueles que não faziam parte do timinho deles, não podiam passar naquela área. Isso foi o fim. Ninguém mais no reino do céu aguentou mais isso. O ponto da loucura que ele chegou. Esse vídeo, irmãos, que eu estou falando é a continuação do vídeo O Reino do Céu. Se os irmãos puderem pegar esse vídeo, cortar e colocar, fazer os vídeos, colocar Reino do Céu, parte 1, parte 2, parte 3, eu agradeço para os irmãos que estão assistindo. Mas isso é o que aconteceu. Agora, como eu sei disso, você queria que o pai desse isso para quem? Para o seu pastor? Para o seu padre? Para os líderes do judaísmo? Que queimavam criança na fogueira? Que obriga pessoas para entrar no reino do céu tem que cortar um pedaço do pinto? A loucura desses doidos, esses pastores evangélicos, padre, você vê o que eles fazem? É esse povo que você queria que o pai entregasse a verdade? Então, voltando no reino do céu, o que Azazel e Ismael fizeram essa exemplo, só um exemplo, a fronteira lá, e os outros anjos não podiam passar, isso acabou, explodiu. Lá explodiu e começou a provocação. Israel começou a provocar o Messias é até um homem paciente. Ele tinha muita paciência. Tanto é que quando você vê a passagem dele na terra, ele teve muita paciência, mas teve uma hora que ele estourava. Principalmente com o líder religioso, ele não tem paciência com esse povo. Porque ele sabe que são anjos caídos que manipulam os líderes religiosos. Então o Messias não tem paciência com esse povo. Ninguém tem. Então, quando Azazel, Israel e Ismael levaram o grupinho lá do cantinho do reino do céu, eles começaram a provocar o Messias, xingar o Messias. Começou ali, depois de 3, 4 mil anos, que estava começando a fazer a terra, ali que começa a criação dos demônios. Hoje conhecido como demônios, mas são anjos caídos, que os irmãos caídos que caíram, que escolheram ficar na fronteira, no timinho de Israel, Ismael e Azazel. Então, quando começou eles começaram a montar o timinho dele lá, começar a aumentar cada dia mais. O Messias chegou no pai, as duas testemunhas chegou e falou, ó, se não, todos vão ser contaminados por ele aqui no reino do céu. E aí o Messias falou, ó, eles dividiram o reino do céu, a gente não pode mais passar lá. Enquanto a gente quer passar, eles não atacam a gente. Ficaram totalmente loucos. Totalmente loucos. Eles não eram assim. Por causa de um doido, Israel, que foi dado para Jacó, que Jacó lutou com Deus, se não me engano, lutou com Deus e ganhou de Deus, e aí mudou o nome para Israel, mas ninguém nunca percebeu isso. Então, qual a loucura desse anjo de querer dividir o reino do céu? Olha o que eles fizeram aqui na terra. Então, tudo dividido. O diabo não se divide? Está aí, é tudo dividido. Todos os anjos caídos fez a sua fronteira. Todos eles fizeram. Só que tem 3 líderes. Israel, Ismael e Azazel. Hoje quem manda é Azazel, o mais poderoso de todos, que é conhecido como Jesus Cristo. Só pegar aí, Jesus Cristo Filidei, que é o nome original em latim, e calcule o número da besta, pega o número romano e calcule. Mas voltando no reino do céu. Eles, quando viu aquela barreira que não podia ninguém passar por lá de lá, e aí, todos os anos que ia lá perto, eles atacavam, explodiu. O Messias não aguentou, o Messias foi falar com o pai, as coisas têm que ser feitas. Porque eles barraram, mas assim, a justiça seja feita. O que é certo. Não existiam demônios, não existia.
Eles escolheram isso. Eles eram livres. O pai deu a liberdade para ele. Porque está dizendo que o pai conhecia o que ia acontecer. Claro que ele conhecia, mas ele deixou acontecer para a gente conhecer. Porque não existiam demônios naquela época. E aí, depois dessa loucura de Israel, que levou todo mundo, levou todo. Quando fizeram essa fronteira, não teve jeito. O único jeito, o Messias foi, falou com o pai, os testemunhas, todo mundo conversou, falou, não tem jeito. O único jeito é tirar eles daqui. Não tem jeito. Eles estão totalmente pirados. Eles piraram, ficaram na linguagem de hoje, pirados eles ficaram, se achando todos poderosos. Então o Messias conversou com todo mundo, com os anjos, os irmãos que não foram para o lado dele, e falou, a gente vamos ter que tirar eles daqui. E aí o Messias conversou com o pai e falou, aqui não pode ficar mais. Não tem mais condições de ficar aqui. Senão, loucura deles. Porque um anjo simplesmente achou, um exemplo, que a rosa vermelha era feia, era melhor azul. Que as árvores daquele jeito era feia. Ele podia fazer melhor. E por ele não ter recebido esse orou, que ia ser maior do que o pai, e aí criou esse timinho, foi lá para o fundo, vamos supor um exemplo, para o reino do céu, fez uma fronteira e o pai ele foi topim para explodir tudo. O Messias chamou os outros irmãos e falou assim, não tem mais jeito, vou conversar com o pai, vamos ver para onde é. Rafael, me escutando bem? Só fala se vocês estão me escutando, para me continuar. Está travando, irmão, bastante a sua voz. Tava legal, agora o último minutinho travou bastante. Travou muito. Travou um pouco, hein? Ficou todinha essa voz. A gente não fala, não dá para entender direito. Então, para escutar bem, eu vou continuar de novo, tá bom? Quando estiver travando, o tema é muito bom, tá bom? Então, só voltando na loucura desse anjo, de ter levado todo mundo para uma certa parte do reino do céu, porque ele achou que ele podia mudar as coisas e ser melhor do que o pai, ele começou a mudar tudo, queria mudar tudo, e o pai não deu poder, ele se revoltou, e aí fez uma fronteira no reino do céu, e queria, os que não aceitavam a loucura dele, não podiam entrar lá. É o que acontece hoje na Terra. É só um exemplo, eles fazem a mesma coisa sempre. E aí o que aconteceu? Quando o Messias viu essa fronteira, todo mundo viu essa fronteira, viu que não tinha mais jeito. Todos foram conversar com o pai e falaram, não tem mais jeito. E quando essa terra estava sendo terminada, foi a única solução, tirar eles de lá. E aí foram todos. O pai, o Messias viu. Messias, não tem mais jeito. Vamos tirar eles. Quando viram isso, não teve jeito. O Messias juntou os irmãos lá, pegou todos. Teve uma guerra, uma briga feia lá, mas o pai falou, nunca. Como matar anjos? Anjos podem matar anjos. Porque eles sabem que é muito complicado isso. Entendi, irmã? Repete o finalzinho que cortou. O que o pai disse? O pai tem o poder. Anjo pode matar anjo. Mas quando foi decidido expulsar um terço do reino do céu, foi só o único pedido que o pai pediu. Não mate. Então o Messias, como vocês conhecem como Miguel nas escrituras, conversou com os irmãos e todo mundo planejou muito bem o que ia fazer. Sem ter que matar e morrer. E aí isso, eu vou deixar contar mais para frente, mas o Messias formou, porque ele já estava com o grupinho deles lá, pronto.
querendo dominar o reino do céu, porque eles queriam dominar aquilo ali. O plano deles era dominar o reino do céu. Eles estavam cada dia aumentando e cada dia estava ficando mais louco, né? Vamos dominar tudo isso aqui vai ser nosso. E quando o pai viu o que estava acontecendo, viu que não tinha mais jeito, ele tentou, conversou, explicou com todos, mas eles não aceitaram. E aí o pai viu que não tinha mais jeito, falou para o Messias, olha, a justiça seja feita, mas por favor não mate, porque eles são meus filhos, assim como você é. Não existia demônios nessa época ainda. Eles começaram a ficar loucos depois do 3º, 4º ano que estava sendo feita a terra. E aí o Messias conversou com os irmãos e falou, o único jeito é tirar eles daqui. Porque senão eles vão aumentar tanto que daqui uns dias eles vão dominar isso aqui. E aí o Messias conversou com o pai, todo mundo conversou. E o pai só fez um pedido. Não mata. E aí o Messias viu, conversou com eles por algum. E aí assim um terço, mais ou menos 500 milhões. Por um. Depois de toda a loucura que eles fizeram, colocou todo mundo contra todo mundo. Um por um foram jogar na terra. Começando, é claro, por Israel. Ele se revoltou tanto com o Messias, que quando o Messias pegou Israel, depois disso, assumiu o corpo de Moisés e foi lá falar com o Messias no Monte da Transfiguração e falou assim, ó, você vai morrer porque aqui é minha cidade, aqui quem manda sou eu, e eu vou te matar. E foi o que aconteceu. É mais ou menos isso, irmãos, a história. Uma história meio maquiada, para vocês entenderem. O que aconteceu no Reino do Céu foi isso. Eles queriam dominar o Reino do Céu, queriam mandar lá. Eles estavam aumentando de um jeito que estava... Se não tivesse o Messias, não tivesse aquele momento, tomado aquela decisão de pegar eles e jogar na Terra, não existia ser humano na Terra ainda, não existia ninguém. E na hora que eles foram jogados na Terra, a Terra praticamente já era deles. Já era quase deles. O que assinou isso por 7.000 anos foi quando ele enganou Adão. Aí já eles dominaram tudo o controle da terra mesmo, assumiram, e dali para frente, se as pessoas perguntam por que a gente nasce na terra? Simplesmente porque se você nascesse no reino do céu, em todo o universo, você ia vir na terra, Israel ia chegar em você um dia, 2 dias, 3 dias, ele ia te enrolar e vocês iam mudar para o lado deles e vocês iam voltar para lá e ia contaminar todo mundo. Então, o que o pai fez? Faz nascer com eles, conhecer eles primeiro. Você é livre, você mata se você quer, você rouba se você quer, você faz, se você quebra o mandamento do pai, amar o próximo, se você quebra esse mandamento, você está sabendo hoje. Se você está na terra, você sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado. Aí você tem que escolher. Se você quer continuar aqui ou quer sair daqui. Porque se fosse no reino do céu, na hora que vocês viessem, nascessem no reino do céu, viessem na terra, vocês iam ser enganados por eles. Então o pai fez, nasceu aqui, e os 500 milhões de habitação, só uma maquiagem, só um exemplo, de habitação está vazio lá. Se você crê aqui e quiser sair da escravidão deles, porque eles criaram tudo, televisão, rádio, internet, tudo é de criação deles. E eles deixaram bem para o finalzinho. Você vê que faz 100 anos só que tem isso, mais ou menos 100 anos, que eles criaram tudo isso. Porque eles sabem que chegou a hora deles, e agora é a hora mesmo. Porque quando o Messias jogou Israel na terra, as 2 testemunhas já tinham um plano. Porque o sol já estava pronto naquela época. Estava quase pronto, já estava tudo sendo criado, estava praticamente quase sendo tudo pronto. Mas aí, o certo era ter jogado no sol. Mas se jogasse no sol, no inferno, lago de fogo, de sopro, vocês não iam conhecer eles, e aí ia ter essa revolta de novo. Ia aparecer algum, ia falar assim, eu quero fazer uma rosa, um exemplo, azul, quero mudar as coisas. Então, o pai deixou que vocês conhecessem os caídos primeiro, e aí vocês veem o que é errado e é certo, e tomam uma decisão de onde vocês querem. Irmãos, falei demais, é só uma base. Vou passar para os irmãos para comentar, porque para muitos isso é loucura. Mas é só uma historinha que eu contei maquiada, mais ou menos, para vocês entenderem, para dar uma clareada na mente de vocês. Mas no Reino do Céu praticamente foi isso. Eles queriam criar um sistema deles, uma fronteira lá igual que acontece aqui na Terra, que foram eles que criaram isso. Foram eles. Não é o ser humano que criou a fronteira, não, foram eles.
com a loucura veio de religião, um querendo mandar no outro, até que Azazel assumiu tudo, mas Azazel deu poder para vários para manter o poder dele. Então, por isso que nos últimos dias, as religiões vão dar todo o poder para a Igreja Católica, para Azazel. No último dia, eles vão entregar todo o poder para eles. Porque Azazel é o cabeça de tudo. Hoje, ele é o poderoso. Então, tanto é, só para comentar, se vocês querem conhecer Azazel, nas Olimpíadas, eu não assisti, mas se você olhar a medalha das Olimpíadas, tá lá Azazel com os peitos de fora. A medalha de ouro, se eu não me engano, é de bronze. Tá lá Azazel, o anjinho sendo adorado na América do Sul. Para você ver como que é absurdo. Ele chegou aí e todo mundo desejando ele. A medalhinha de ouro com Azazel, com os peitinhos de fora lá e com a asa que ele usou no tempo de Adão e Eva. Vou passar para a nossa irmã Vanessa primeiro, depois eu vou passar para o nosso irmão Rafael. Irmã, muita loucura o que eu falei? Ou você acha que os irmãos estão assistindo também? Vocês são livres para vocês são livres para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu no Reino do Céu. Não era a vontade do Pai que vocês nascessem aqui na Terra. Ele queria que nascesse todo mundo lá. Mas se nascesse lá, vocês iam vir na Terra para conhecer e vocês iam ser agarrados por esses anjos caídos, eles iam iludir vocês, enganar vocês. E aí essa guerra não ia acabar nunca. Ia passar 7.000 anos, depois ia ter mais 7.000 anos, depois mais 7.000 anos, isso não ia acabar nunca. Então o Pai fez certo. Fez nascer na Terra e vocês vão ver o que os anjos caídos faz e vocês são livres. São livres para escolher se quer ficar do lado deles ou para o lado do nosso Pai. Falei demais, estou perdendo até a voz. Passar para a irmã Vanessa primeiro, depois eu passo para o nosso irmão Rafael e nossa irmã Rafaela. Irmã Vanessa, muita loucura. Comenta um pouquinho a história. E os irmãos que estão assistindo, aqui no comentário também comente. Fique à vontade. Está com você, irmã Vanessa. Eu entendi o que você falou perfeitamente, né? Muitas coisas são novas, né? Com certeza os irmãos nunca ouviram falar. E muitas pessoas ficam se perguntando, mas como assim você entendeu? Como assim? Né? Infelizmente, muitos irmãos, né, principalmente os que estão chegando agora, vai ser um pouco complicado, né, de entender. Mas não tem segredo, né? As coisas do Pai é simples, né? Até mesmo quando o Messias veio aqui nessa terra, pensa, o Messias lá brincando com os amiguinhos e tal, foi crescendo. Em um certo momento ele começou a falar da verdade do Pai. Qual foi a reação daqueles que o cercavam? A verdade é simples. A única coisa que eles perguntaram, irmão Robert, é o plano de resgate que você tinha falado no outro vídeo que você fez do reino. Ele começou antes. Foi feito antes deles virem para cá. Sim, mano. Na hora que antes dele ser lançado na Terra, nosso Pai já sabia quantos iam ser lançados. Então ele já começou a explicar o que ia acontecer para o Messias, para as duas testemunhas e para os outros irmãos que estavam lá, e começou a explicar. Porque depois que eles foram lançados na Terra, ficou como se fosse uma cidade, uma parte do reino do céu ficou vazio, uma cidade vazia, como se fosse uma cidade fantasma. E todo mundo começou a ficar triste com aquilo. Ninguém gostou do que aconteceu, ninguém jamais queria aquilo. Então nosso Pai falou assim, olha, eu vou começar um plano de resgate. Nós vamos fazer nascer lá, porque se a gente fazer nascer aqui, eles vão ter o poder de descer lá na Terra e vão ser enganados por eles. Eles vão vir para cá e vão contaminar. Então a gente faz nascer na Terra e todos aqueles que escolherem a verdade, simples. É simples a verdade. Ama o Pai, ama o próximo, ajuda seu próximo e não siga anjos caídos, que foram eles que criaram todas as religiões. Simples assim. Não sigam eles. Que você está salvo. É simples. O nosso Pai nunca matou ninguém, nunca fez nada, dilúvio, essas coisas, fogo caindo no céu. Ele não é louco, ele não é psicopata. Ele nunca matou ninguém. Quem fez tudo isso foram os anjos caídos. A terra é deles. Eles fazem o que quer. Eles fazem o que quer. Só que o poder deles acabou, eles estão usando tecnologia agora, criando bombas, tá, aviões, tudo. Mas aí depois eu entro no assunto e falo isso. Deu para entender a resposta, irmão? Pode continuar, irmão Vanessa. Deu para entender. É igual, tem pessoas que já me perguntaram assim, mas nesse 500 milhões, será que não existiu nenhum deles que se arrependeram? Irmã, quanto eles
caíram aqui, eles ficaram tão revoltados, que eles só tinham um desejo: matar tudo. Todos que fossem lá, eles queriam matar. Eles não se arrependeram, eles ficaram tudo revoltados. Alguns começaram a não se arrepender, mas começaram a ficar em dúvida. Mas quando eles viram que a terra era tudo deles, eles acharam ela bom. Eles não estavam nem aí, não. A única coisa que eles falaram era uma coisa: se eles virem aqui, a gente pega eles. Porque é uma continuação da guerra. A guerra não acabou ainda. Só vai acabar quando eles forem lançados no sol. E aí eu vou abrir um pouco aqui hoje, para vocês entenderem o julgamento, como funciona. Porque as pessoas até hoje nem o julgamento entendeu. Mas é nesse hangout que eu vou falar um pouquinho de como que é o julgamento. Pode continuar, irmã Vanessa. E outra pergunta que eu ia fazer, que eu acabei me dando branco aqui agora. Mas então, vamos continuar. Então, muitas pessoas ficam se questionando, né? Falam assim, mas como que você... É tão simples, mas como assim vocês entendem com uma facilidade? Não é que entende com facilidade, irmão. Quando você aceita a verdade, reconhece o Pai, reconhece o Messias como Salvador, você se torna um com o Pai. Então, você tem o Espírito do Pai. E aí, as coisas vão se testificando no seu espírito. É simples. Então, irmão, eu falo isso porque muitas pessoas falam que a gente segue o irmão Robert. Muitas pessoas falam que a gente segue fulano, segue ciclano, e não é. A gente segue o Mestre, Messias. E aí a gente reconhece aqueles que são nossos irmãos. É simples. Então é isso, irmão. Passar a palavra para o irmão Rafael. Irmão Rafael, irmã Rafael, está com vocês a palavra. Então, irmão, como eu disse, a dificuldade das pessoas hoje em reconhecer a verdade é pelo fato de muito tempo ter passado pela religião, né? A mente das pessoas ficaram cauterizadas naquela historinha lá que o diabo traiu Deus lá no céu e tal, aquela historinha falsa que eles contam na religião, e as pessoas acabam tendo muita dúvida, né, em relação. Principalmente quando a gente vai falar a verdade para as pessoas hoje em dia, as pessoas elas não têm essa capacidade de ir procurar e pesquisar, elas vão primeiro lá na igreja e perguntar para o pastor. Aí, dependendo conforme o pastor fala, ela segue e acredita, né? Mas é igual o irmão disse, Israel, quando ele caiu lá no céu e quando ele chegou aqui, até hoje, né, a gente vê, ele tem esse imitar de todas as formas do nosso pai, né? Ele é realmente um grande imitador. Criatividade para ele nota zero, né? Realmente. E as pessoas hoje em dia, eu acho assim, para as pessoas que estiverem assistindo a gente, que às vezes ainda está um pouco nova nesses assuntos, né, irmãos? Eu assim, dou um conselho para as pessoas se procurar, né? Eu não digo usar a Bíblia como fonte de verdade, porque na verdade a Bíblia, para quem não sabe, ela é um ajuntamento de livros, né? Eles adulteraram muitas coisas. Mas se a gente buscar e encontrar o nosso Pai, ainda bem, ele mandou a verdade ali, está misturadinha ali no meio do esterco ali no meio, né? Mas contém a verdade ali, né? Então, acho que os irmãos, basta ir buscar e procurar, né? Tem muitos irmãos aí que deu uma doida aí mesmo, falando aí que tem que até jogar a Bíblia fora, um tá queimando, uma loucura. Tem uns até que se embriagaram até demais com o vinho, né? Porque, na verdade, a Bíblia é uma espada, ela corta para os dois lados. Assim como ela nos ajuda, entre aspas, mostrando a verdade, né? Para as pessoas, elas também enganam muitas pessoas que estão chegando agora. Principalmente os irmãos que acabaram de sair do sistema religioso, a internet mesmo está como um poço assim, de muitos caminhos, tem muita bola para falar, muita aposta, né? Tem muito esterco para todo lado. E é realmente difícil, né? Igual ao tempo atrás, no começo, lá para 2012, né? Foi até quando eu descobri a verdade. Naquela época, assim, que eu me lembro de falando a verdade, era mais o irmão Rubens, né? E logo depois foi o irmão Robert, em 2013 e tal. Mas não tinha como tem hoje tantos caminhos, tantas pessoas falando tantas coisas diferentes, né? Um pega uma coisa ali, outra aqui, mistura, né? E acaba confundindo muito a mente das pessoas.
Então, hoje, a gente, na hora de falar alguma coisa, a gente tem que ter, assim, muita sabedoria e ter também, ao mesmo tempo, muito cuidado, porque quando a gente fala uma coisa, a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente está falando. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós está aqui para perder tempo, nem levar ninguém para o inferno. Acho que todo mundo aqui tem que estar aqui preocupação com a sua salvação. Ninguém quer passar o resto da vida queimando lá. Não é verdade? Então, eu acho, e eu falo também para os irmãos que estão chegando agora, os irmãos analisar, buscar, pesquisar. E o nosso Pai, eu tenho certeza que vai mostrar o entendimento. Né? Era isso. Verdade, irmão. Então, queria comentar aqui né, a respeito do que aconteceu, né, no Reino dos Céus, e muitas pessoas não entendem, né? Não é só porque o irmão Robert comentou aqui, ele maquiou essa história que ele está trazendo aí, mas se os irmãos analisarem o livro de Apocalipse, essa guerra ela houve no Reino do Céu mesmo. Ela houve essa guerra. Só que muitos irmãos, muitas pessoas, eles, acham que a Bíblia é um livro de Roma, e não tem nenhuma verdade dentro dela. É uma história que foi inventada. Aí eles caem no erro, né? Porque eles acreditam de tudo, mas fazer o quê? Paciência. Já tem muitos que acreditam em tudo, né? E um assunto interessante, que até eu mesmo tenho algumas dúvidas, irmão, e irmã Vanessa, e os que estão assistindo, é sobre a questão de, como se diz, Gênesis, Adão ali, quando ele provou do fruto, né? Porque existem até religiões que ensinam, e já vi alguns irmãos falando sobre isso, que o pecado em si, quando Adão provou daquele fruto proibido, muitas pessoas acham que, no caso da serpente, vamos chamar de serpente, ela teve relação sexual com Eva. Né? Lembrando que, já cansamos de falar, o irmão também, vários irmãos, que no princípio não existia o órgão sexual, né? Mas tem gente ainda que mistura essas coisas aí. E, por exemplo, se eles não tinham o órgão sexual, como que a relação da serpente e da Eva ia dar dos descendentes? Não existe isso, meus irmãos. Por exemplo, como que é que aconteceu? Vamos supor, Adão provou do fruto, mas eu acredito dessa forma, quando ele provou do fruto, claro que a Eva que provou do fruto primeiro e depois enganou Adão. Eu acredito que Adão, o Israel e os seus anjos, os demônios das Azazel, todos eles, não conseguiram derrubar Adão. Mas ele conseguiu derrubar Eva. E em questão da Eva derrubar Adão, não sei ainda se o irmão tem conhecimento pode falar a respeito sobre esse assunto, como que foi esse derrubou a Eva, enganou Adão. O irmão tem algo a falar sobre isso aí, irmão Robert? Irmão, o que aconteceu, eu já falei mais ou menos, mas não é a questão do fruto. A serpente nunca falou. Mas o povo acha que a serpente falou, mas tudo bem. É igual eu digo, tem um cachorro, fica atrás do cachorro para você ver, pega uma criança, fica escondida atrás de um cachorro. E aí, quando a criança estiver ali pertinho, fala e não deixa ela te ver. Ela vai pensar que é o cachorro que está falando. Foi o que o anjo fez. Ele ficou atrás da serpente, porque ele tinha que ter algum motivo para enganar ali. Aí ele usou a serpente, pegou a serpente, pegou a serpente lá, e usou. Ele mesmo pegou a serpente, pôs na árvore, ele fez tudo isso. E o pai vendo, não gostou nada disso. Aí ele pegou a serpente, ficou atrás da serpente falando. E Eva não viu. O pecado não é a fruta, não é a serpente. O pecado foi a desobediência. Porque o caso da desobediência de Israel lá em cima, de querer montar uma fronteira lá para dividir o reino do céu, a desobediência dele, pediram para ele parar, o pai foi pedir para ele parar, ele não quis parar e desobedeceu. É por isso que ele foi jogado na terra. Foi isso. O pecado não é a serpente falando, que a serpente nunca falou. Mas o povo é doido. Vai falar o quê? O povo é doido. Fala que o jegue fala, o burro fala, tudo fala. Mas se você pegar uma criança, presta atenção, Adão e Eva eram uma criança, tinha acabado de nascer, era um bebê. Se você pegar uma criança de uns 5, 6 anos, pegar um cachorro, colocar atrás dela, e se você não deixar ela te ver e ficar falando com ela, ela vai pensar que o cachorro fala. É simples assim.
Só que o povo é doido. Um religioso fala, ó, a serpente fala, o povo acredita. O povo acredita. Mas aí, irmão, é coisa louca. O povo acredita em tudo. E esses anjos caídos armou tudo isso. Irmão, pode continuar o que você está falando. Respondi a pergunta, irmão? Pode continuar falando, irmão. Pode continuar. Beleza, então, é o mesmo que aconteceu lá com, vamos dizer, com o apóstolo Paulo, né? Eles falam lá que aquela jumenta, nem lembro se é jumenta, mas eu acho que é a jumenta falava lá. Os anjos caídos, eles têm esse domínio, essa estratégia deles desde o princípio. E nem o irmão mesmo comentou sobre o dilúvio. E às vezes tem muitas pessoas ainda que eles não conseguem entender, irmão, eu vou fazer um resumo, eles não conseguem entender, tipo assim, o Messias, vou dar um exemplo, o Messias, quando ele veio, o que ele começou a fazer? Lembrando que era tudo anjo, era tudo irmão, beleza. O Messias, quando veio, ele começou a fazer milagres, ele começou a fazer as obras dele. Então, se o Messias veio e teve o poder, e tem o poder de fazer isso, se o diabo veio de lá e fez expulso, como que ele não poderia fazer também? As pessoas não entendem isso. Então, no princípio, né, os anjos caídos, Israel e seus anjos, eles, muitas das vezes, eles se infiltravam no corpo das pessoas, né, que são chamados dos falsos profetas, nós estamos cansados de falar já Abraão, Isaac, Jacó, Elias, esse povo aí, Davi, um assassino. Então, quando ele usava esses homens aí e enganava as pessoas, tudo criança. Nós, seres humanos, tudo criança. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando no princípio ele fez o dilúvio, por exemplo, assim como o Messias veio e tinha poder, o diabo e seus anjos também tinham. Só que, que nem o irmão comentou, acabou. Então, igual o Paulo falou, eles vão fazer prodígios da mentira. Lá em Tessalonicenses, não admira não, porque o diabo e seus anjos, ele se transforma em anjo de luz, para enganar as pessoas. Né? Por isso, no meio evangélico, no meio católico, nas religiões, as pessoas falam que vê até anjo dentro do templo de pedra da igreja. Simples, eles vê anjo lá, mas ele não é capaz de ver um pobre necessitado na rua, jogado, precisando de ajuda. As pessoas só sabem julgar, falar que esse homem é vagabundo, nem conhece a procedência dessa pessoa. Às vezes o próprio Pai, né, ele envia gente aqui na Terra para testar você. Por isso aquele grande dia fala, eu tive fome, você não me deu nada. Mas eu venho na religião, eu venho lá falando, eu vi anjo e tal. Deixou de fazer um de meus pequeninos, meus filhos, deixou de fazer a mim. Então é isso que as pessoas não entendem, que o diabo também tinha poder. Então ele começou lá com Moisés. Mas Moisés, ele fazia poder, é Deus que dava. Não. Como eu falei, os anjos caídos, eles tinham poderes também. Só que infelizmente acabou, né? Depois que o Messias ali, vamos supor, ele foi pecando, foi acabando, e o Messias também falou, agora tudo foi dado a mim. Eu tenho poder e autoridade no céu e na terra, acabou. Agora acabou para ele. Não vou permitir mais nada. E o pecado foi acumulando e deu no que deu, né? Então, para você ver, irmão, o joguinho deles é esse. É um joguinho meio doido, sabe? Igual a gente. A gente, para ensinar as pessoas também, a gente tem que fazer coisas meio malucas. Igual ontem. Ontem eu estava na Bélgica, em Bruxelas, e aí eu fui para um barzinho com as pessoas, né? Porque você tem que levar o pão, você tem que ir no meio. Até pode ser uma coisa engraçada. E aí eu cheguei lá no barzinho com eles, né? Em Bruxelas, lá na Bélgica. Eu estava lá ontem. E aí eles falaram assim, vamos beber alguma coisa ali, né? E eu já tenho sempre uma arma pronta para isso, né? E aí eu já sou... Foto, tudo de mim. Cortou, irmão. Tá cortando. Eu já sei como que funciona, cara. Eu tô dizendo as coisas para as pessoas. Irmão, cortou? Cortou tudo, né? Cortou tudo? Cortou, vai ter que contar de novo. Então, eu vou contar de novo. Desculpa, vou ter que repetir de novo. Se cortou, eu tenho que repetir. Então, aí ontem eu estava em Bruxelas, na Bélgica,
E aí, conversando com o povo lá, com o pessoal, vai ter que partir o pão. Aí me levaram, me convidou, vamos num barzinho, mas foi num barzinho. E aí sentamos lá, tudo. E aí eu sempre uso a conversa, né? Ó, porque eu não bebo, geralmente não bebo, nunca bebi na minha vida. E aí o pessoal tem essa mania. Todo lugar que eu vou, chega o pessoal me dá uma garrafa de cerveja na mão. Uma garrafa, uma lata, me dá qualquer coisa de cerveja. Toma aí. Porque assim, quando chega no pessoal, eles estão. Tem que se fazer de. Tem que entrar, não tem jeito, tem que se fazer. Aí eu entrei, tá, eles me deram um copo de cerveja para me tomar. Tá, aí eu comecei a falar para eles. E aí tiraram foto de mim com cerveja, tudo. Falei, não, você, pô, é comédia. Eu falei assim, não posso beber porque eu estou dirigindo. Você sabe que aqui na Europa, se beber, eles pegam, já era. Fica no sangue, vai preso e acabou. Não tem conversa aqui. Aqui não é Brasil, que é difícil, aqui é complicado. E aí eu estava lá ensinando para eles, tirar essa foto, ensinando. É uma coisa que eu digo para vocês, sabe? Eu explico, são religiosos, eles vão numa igreja lá. Eu conversei com alguns irmãos, e sempre alguns aqui na Europa, e falaram assim, vem aqui me contar alguma coisa, explicar alguma coisa. Eu sempre faço uma visita nos irmãos aqui na Europa. Geralmente eu vou, de repente, eu nunca conto quando eu vou. E educadamente eu vou, converso. Aí, quanto mais gente, melhor. Aí eu sentei lá, nós ficamos lá conversando, né? Foi no centro de Bruxelas ali, conversando, explicando. E é triste. É triste. Quando você vai falando assim, e o que eu faço? Jogo a semente. E aí, quando você conta essas coisas, que aquela serpente que falou, não era a serpente, não falava, que era os anjos atrás da serpente, eles ficam tudo confuso, sabe? Tudo confuso. Mas isso faz parte, irmão. Isso aí nós vamos ter mais um ano e meio aí, até 2017, para partir o pão, porque agora é teoria. Tudo que nós estamos falando é teoria. Porque quando chegar a prática, aí que eu quero ver. Aí aqueles que a gente pensa que não vai estar do nosso lado, vai correr para o nosso lado. É o que eu estou esperando. Por isso que eu estou tranquilo. Porque nós estamos na parte da teoria ainda. Nós temos liberdade para falar aqui na internet. Nós temos liberdade para ir nos lugares. Por enquanto está calmo ainda. Eles, os anjos caídos, estão me dando uma liberdade. Estão me dando liberdade que daqui uns dias vai acabar. Não é para sempre. Eles estão analisando o que eles vão fazer. Porque eles não sabem o que vão fazer. Porque eles sabem que já está perdida a guerra. Eles sabem que Azazel vai ser o primeiro a ir para o sol. E aí as pessoas falam assim para mim, não existe inferno. Então, bom, todo dia de manhã que você acordar, e você olha, se tiver calor, começar a queimar a sua pele, olha para o céu. Olha para ele. É bem grande, para caber todo mundo lá. E vocês estão duvidando, principalmente religioso, sistema religioso, principalmente, que tem muito padre que assiste, pastor evangélico que assiste. Se você não acreditar em mim, no que eu estou falando, eu estou falando a verdade. Vocês mentiram. Vocês estão enganando o povo. Vocês estão mentindo. Vocês sabem disso. Vocês escutaram a verdade. Muitos padres, muitos pastores escutaram a verdade de mim. Eu falei. Eu estou avisando para vocês. Eu espero não ter o desgosto de apresentar isso para vocês naquele dia. Espero. Porque vocês estão duvidando. Vocês estão falando que não existe. Naquele dia, depois do milênio. Primeiro, vou mais ou menos falar o que vai acontecer para vocês entenderem. Primeiro, é o julgamento, a condenação dos 500 milhões de anjos caídos. Eles já estão condenados. Quanto acabar os 7.000 anos deles, as duas testemunhas só tem um pensamento. Os 144 mil selados e todos os anjos só tem um pensamento. Vim aqui, pegar aquelas cobras e um por um lançar lá no sol. Começando por Azazel. Ele é o primeiro. Esse é o único pensamento. Esse é o primeiro julgamento dos anjos caídos. E aí eles já vão ter matado todo mundo mesmo? Só os que vão estar fora das grandes cidades, nas montanhas, que já vão ter subido e vão ficar lá de cima olhando o que está acontecendo aqui no final. Porque aqueles que estiverem fora das grandes cidades, nas montanhas, que aceitaram o convite do casamento, o selo. Sem selo, sem conversa, não tem conversa. Aqueles que aceitaram o selo aqui na mente, no espírito, acreditar no Pai, no Messias, no próximo. Aqueles que aceitaram vão ser levados por sair das montanhas. Vou explicar para os irmãos, não se preocupe com comida, não se preocupe com nada. Presta atenção, já venho explicando isso faz muito tempo. O corpo de vocês vão ter mudança. Aqueles que têm o selo, foram selados, aceitaram de graça. Não tem que pagar nada não, deu de graça. Você que está assistindo, quer o selo? Ainda tem. Tem ainda. Tem muito convite para o casamento ainda. Você quer? Só você aceitar.
Sai do sistema religioso, acredita no Pai, no Messias, e ensina a verdade. Você também, quando você conhecer, ensina a verdade e acabou. Então, você que está aí fora, você também tem convite. É de graça. Como está escrito. Recebeu de graça o convite, dá de graça. Você não tem que cobrar nada. Agora, esse sistema religioso que estão falando que não existe o sol e outros estão falando, eu espero que naquele grande dia, depois do milênio, que é o primeiro dia, só os anjos caídos, os irmãos que estiverem nas montanhas, fora das grandes cidades, na mata, lugar, vão ser retirados da terra. O seu corpo, quando vocês forem para lá, vai ter uma mudança. O corpo de Adão, antes do pecado, não tinha órgãos, não tinha sangue, não tinha coração, não tinha pulmão, não tinha nada. Era só pó, só terra. E era perfeito. Vocês vão voltar a ser aquilo. Somente quando começar a tribulação. Vai começar a mudança. Vocês vão sentir isso. Vocês não vão precisar mais correr, não precisa se preocupar com isso. Não se preocupe com isso. É o que vai acontecer. Mas aí, cada um acreditar ou não. Porque o pai já falou para ir para lá. Ah, ele vai separar um povo? Ele não separa nada, não. Ele não está separando ninguém. São vocês que estão rejeitando, na verdade. Pelo pai, os 8 bilhões iriam para o reino do céu. Toda a população da Terra. Ele ia, com certeza, conhecendo o pai, ele ia criar outros planetas e ia colocar todo mundo lá. Não ia faltar espaço para ninguém. A vontade dele é levar todos. Mas a desobediência, tudo virou assassino. Começando lá do começo, lá só matando. Esse povo que matou já tira fora, esquece, eles já estão condenados. Assassino não tem direito de entrar no reino do céu. Não tem. Isso é um mandamento que o pai pediu para o Messias. Quando você for jogar os anjos lá embaixo, não mate, por favor. Eles são meus filhos também. Deixa que eles vão ser julgados. E aí o pai falou para eles, se vocês me desobedecer, vocês vão ser lançados lá no sol. Vai ser para vocês, vai ser criado para vocês. Mas vocês querem ir? Vocês são livres. Vocês podem parar por aqui, parar com essa loucura de querer dividir o reino do céu, mas esquece tudo isso, voltar à paz. Mas eles não aceitaram, eles quiseram ir até o fim. Então vai até o fim. E agora o fim é o quê? No último dia, nos 1335 dias, Ismael, Azazel e Israel, começando com Azazel, as 2 testemunhas vai pegar um por um e vão começar a jogar. Começando com Azazel, ele é o primeiro, porque ele desafiou, falou que é todo poderoso, ficou lá em Roma gritando, cadê você que não vem? E agora que eles estão aqui, eles estão com medo. Estão planejando o que fazer. Tanto é que até agora eles têm paz e tranquilidade que eles não sabem o que fazer. Porque eles são repetidores. Eles só sabem repetir, fazer as coisas assim. Eles não são capazes de fazer nada. Eles apenas repetem. Só que como eles não viram o que vai acontecer, então não tem como eles repetir. Entendeu? Então não tem como eles repetir. Então, o que acontece? Terminou os 1335 dias, é o julgamento dos anjos, dos demônios. Eles já estão julgados, condenados. Só falta cumprir a sentença. Um por um, jogar no reino do céu. No reino do céu, não, desculpa. No sol, no lago de fogo e enxofre. E aí, depois, quando eles forem todos jogados, eles já vão ter matado todo mundo na terra, menos aqueles que foram saídos das grandes cidades para as montanhas. Esses que estão lá vão subir primeiro os mortos. Os apóstolos vão subir primeiro, os apóstolos, porque os outros já subiram, os profetas já foram. Quando o Messias morreu e ressuscitou, os 24 anciões subiram. Então, acabou os 1335 dias, ressuscita os mortos, porque o Messias já vai vir. 1335 dias o Messias aparece, os mortos salvos que receberam o convite do casamento já sobem. Depois, os que estão na montanha, fora das grandes cidades, sobem, e aí começa o show, o espetáculo. Aí começa. Aí as 2 testemunhas já chegam e falam, agora é a hora. Vocês não provocaram? Agora aguenta. Agora nós estamos com o direito de jogar vocês no reino do céu. Acabou os 7.000 anos. E aí, começando por Azazel, os 500 milhões vão ser todos lançados no sol. E aqueles que estão vivos, que vão já estar lá em cima, os que morreram e ressuscitaram, e os que estão vivos, vão ver todo esse espetáculo, para que isso nunca mais aconteça. E aí vai ser a segunda parte, aí vai ser mais uma vez ainda. Aí na segunda parte, depois do milênio, que é o sábado, no reino do céu, vai estar todo mundo lá, os irmãos vão estar tudo reunidos, todo mundo junto, a família. E aí o pai vai conversar com todo mundo. E aí, como está escrito, ele vai enxugar todas as lágrimas, porque vai faltar um monte de família lá, vai estar todo mundo separado. E aí é a hora que o pai enxuga as lágrimas, vai explicar para todo mundo. Acabou o sábado, ele ressuscita o resto. Os 500 milhões de anjos que vão ser lançados no céu, só errei um detalhe que eu não falei. 500 milhões menos um. Israel não vai, não. Ele vai ficar aqui. O Messias já disse, ele não vai. Ele vai ficar aqui até o final. Ele vai ser o último a ser lançado.
E aí ele vai ficar aqui quietinho, preso, as outras testemunhas vão amarrar ele na terra, e aí todo mundo que estiver lá no céu vai poder ver ele, olhar e ver quem é o traidor, o famoso Moisés, que todo mundo adorou. E aí todo mundo vai poder ver. Acabando o sábado, o Pai já enxugou todas as lágrimas, todo mundo já entendeu o plano de salvação, é hora de ressuscitar os que estão condenados. E aí começa o julgamento, um por um, sol. Viveu 550 anos, vai pagar o dobro. 100 anos, lança no sol, depois de 100 anos, o sol consome, é a segunda morte. E aí, depois que mandar todas as árvores, os galhos, que as árvores já foram, né, que são os anjos, faltam os galhos. Os galhos só vai ser depois do sábado. E aí o último, né, Israel, depois que todo mundo for, todo mundo vê ele, vai ser escrito com a lança que furou o Messias, vai ser escrito na testa de Azazel, Ismael, Israel, o nome deles, para quando eles forem lançados no sol, todo mundo saber onde eles estão. Para nunca mais eles fazerem o que eles fizeram. Eles ganharam mas pega aqui a Bíblia, lê. Que matou, que desobedeceu os 10 mandamentos, são demônios disfarçados de anjos de luz. Moisés é demônio, é o próprio diabo. Elias é o falso profeta, Ismael. E o Azazel, mais conhecido hoje, adorado, foto na casa de todo mundo fica Jesus, Jesus, Jesus Cristo, é o mais conhecido. O nome original dele é latim, não é em português, não é em espanhol, não é em inglês, porque não existia essas línguas, só existia o latim. Jesus Cristo, filho dele. Só calcular o nome. Irmão Vanessa, de novo. Irmã Vanessa, mais algum comentário que você entendeu? Que eu estou falando, você já viu que eu estou falando bastante hoje, hein? Hoje eu estou falando demais. Isso é bom, isso é bom. Eu falei demais. Os irmãos que estão assistindo hoje, eu estou falando bastante coisa. Então, mas lá no Apocalipse fala que Israel vai cercar a cidade. Não sei se você lembra dessa parte. Sim, mas depois que os mortos for ressuscitados, ele vai ser solto. Aí ele vai enganar todo mundo. Aí é a hora do segundo show. O primeiro show é contra Azazel vai. O segundo show, desculpa não ter comentado isso, mas já que perguntou, eu vou falar. Primeiro, julgamento, já são dos anjos, já estão condenados. Depois do milênio, vai ressuscitar todos os povos antigos, todos os povos que morreram, e aí o Israel vai ser solto. E aí ele vai querer juntar tudo de novo, e a gente vai ficar só olhando. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí o pai vai descer até o reino do céu aqui na terra, a casa dele, e aí vamos ficar só olhando. E aí ele vai querer invadir tudo, e aí vai ser a hora do julgamento mesmo, o pau vai comer, e aí vai ser tudo jogado no fogo. Claro, as pessoas não perceberam ainda. As pessoas falam assim, o fogo é só no final. Só que as pessoas esqueceram de um detalhe. Pare e pense, há uma divisão no julgamento. Primeiro julgamento. Os anjos vão ser lançados, os caídos vão ser lançados no sol. Só depois de 1000 anos, um dia, depois de 1000 anos, que cai fogo do céu. Mas os porcos, os hipócritas, não entendem isso. E eles me irritam com isso. Eles me irritam. Estão preocupados mais com o dinheiro, mais preocupados com as coisas desse mundo, pensam mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, e aí ficam falando para mim dessas besteiras, mandando e-mail falando merda para mim. Vocês são hipócritas nessa parte, porque está bem explicado, muito bem explicado sobre isso. Sobre o lago de fogo, primeiro, o Azazel, a besta do Apocalipse, vai ser lançado no lago de fogo. Só depois de 1000 anos, que cai fogo no céu. 1000 anos antes, 500 milhões, menos um, vai ser lançado no inferno. 1000 anos antes de cair fogo na terra e consumir todo mundo, 1000 anos antes, os anjos caídos vão ser lançados no fogo. Me explica essa, vocês que me falam, mandam e-mail falando sobre isso. Não, que o fogo vai cair no final. No final, nada. Um dia antes, Azazel, 500 bagulhos de fogo e enxofre. Só depois de 1000 anos que vai ter a chuva, o fogo, só depois de 1000 anos. Irmã Vanessa, continua, desculpa, só que eu tive que explicar para deixar as pessoas, que muitas pessoas me fizeram essa pergunta, mas teve uns aí que me falou assim, você está falando que existe inferno, o inferno não existe. Você que me escutou, eu espero que naquele dia eu não tenha o desgosto, porque você escutou a verdade. Eu não tenho desgosto
naquele dia, de estar vendo, fazendo parte, de ter jogado lá em cima no fogo. Começando primeiro pelas cobras. Vou dizer uma coisa para você. Essas mulheres que estão na religião aí, ó, eu vou dizer uma coisa para você. O povo ruim, mulher que está na religião, e ela pega o marido e fala assim, ó, você não acredita nesse louco, não, nesse psicopata, esse doido, que ele é louco. Elas falam assim. Algumas não. O marido, geralmente, o homem é mais difícil. Mas às vezes acontece. Mas a maioria são as mulheres. Eu vou falar com o marido dela, ela vai falar que eu tenho demônio, que se o marido sair da igreja vai separar dela, que a casa do Senhor é lá, que Jesus deu casa, carro, tudo para eles, só que eles esquecem que tem prestação para pagar. Se Jesus Cristo deu, porque tem que pagar a prestação. Né? Se ele diz para não juntar tesouro nessa terra, por que vocês juntam? Irmã Vanessa? Desculpa. Continua, irmã Vanessa. Não, imagina, e tem aquela parte, porque, tipo assim, quando depois do milênio, todo mundo vai ressuscitar, os que ficarem aqui, não é? Isso. É a segunda ressurreição. Isso. São os gados da árvore. Os que acreditaram nos demônios. Tá. Então eles não vão morrer mais. Depois que ele ressuscitar, eles vão morrer. Só os anjos que não morrem. Eles vão morrer. Eles vão pagar o julgamento. Vamos supor, eles viveram 50 anos na Terra, eles vão ficar o dobro no fogo. Vão ficar 100 anos. Viveram 50 anos na Terra, vão ficar 100 anos no Sol. Depois de 100 anos, o Sol consome eles. É a segunda morte. Acabou. Mas eles aqui na Terra, não. Aqui eles não vão morrer. Eles vão ressuscitar, mas não vão morrer mais, né? Aqui. Não, agora eles vão pagar o julgamento deles, que é o dobro. Eles vão ser lançados no Sol. E aí eles vão queimar lá durante... Vamos supor, viveu 50 anos, paga 100, e aí o Sol que vai matar ele. A segunda morte, só o Sol tem o poder de matar, mais ninguém. Só que os 500 milhões de anjos não morrem, são eternos. Eles vão ficar lá para sempre. Aí o pai vai pegar o Sol, vai mandar para um lugar. O pai vai pegar um Sol e vai mandar para um lugar que ninguém possa ver, ninguém vai saber onde está mais. E aí os anjos e as pessoas que estiver pagando pelo mal que fez, depois o ser humano vai morrer. Só os anjos que não. O ser humano viveu 50 anos, vai pagar 100, depois de 100 anos, chega a segunda, Sol consome e acabou. Já era, não existe mais. Os anjos vão ficar para sempre. Tá? Pode continuar, Vanessa. Eles vão ficar sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Os anjos são eternos. Mas eles vão ficar... Não tem perdão. Ah, tá. Os anjos não têm perdão, para eles não existe perdão. Porque eles ficaram aqui na Terra mais de 7.000 anos atormentando as pessoas, enganando as pessoas. Então é injusto. Eles enganaram muita gente, então eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram pelas pessoas. Então, mesmo que o pai desse um julgamento para eles, seria infinito. Porque, vamos supor, até hoje passou 8 bilhões na Terra. Eles vão ser responsáveis por todo essa... Não tem julgamento para eles. É eterno. Mesmo que o juiz fosse dar um julgamento para uma pessoa que matasse 1 bilhão de pessoas, não tem como dar um julgamento para uma pessoa que matou 1 bilhão de pessoas. Não tem como. É eterno. É como se fosse uma prisão perpétua. Acabou. Vai ficar lá. Só que não morre. Pode continuar, Mônica. Porque aquelas que foram lá no Sol e pagaram o dobro, elas vão deixar de existir. E isso não tem preço também, porque foi por causa deles que aquela multidão toda saiu para lá também. Não é verdade? Sim, eles vão deixar de conviver com o pai e com o Messias. Eles vão ver de longe só. Eles vão ver no dia do julgamento, vão ver de longe e não vão ter a chance de se igual. Depois que as pessoas saírem das montanhas da cidade e subirem, o corpo muda. Vai ser igual o corpo de Adão e Eva no começo. É só pó. Só um pó. É uma coisa perfeita. Não tem coração, não tem rim, não tem sangue, não tem nada. Não fica doente, não morre, é para sempre, é eterno. E eles não vão poder participar disso. Esse é o castigo deles. É triste. Ninguém queria isso. Nosso Pai não tem nada a ver com a morte que vai acontecer na Terra. Ele deu a chance das pessoas escolher o bem e o mal. Eles escolheram seguir os anjos. E aí os próprios, eles não estão seguindo os anjos, então os próprios anjos vão matar eles. O Pai não tem nada a ver com isso. Ele deu livre-arbítrio. Aquele que quer viver, quando chegar a hora, vai para as montanhas, grandes cidades, sobe do centro. Sobe das grandes cidades. E fica lá. Que o seu corpo vai começar a ter mudança e aquele que tem o selo vai ficar lá. Aqueles que não tiver o selo e tentar entrar, aí tem os gafanhotos protegendo, não vai deixar ninguém entrar lá. Isso é... E aí, quando o dragão se revoltar e tentar correr atrás da descendência da mulher que aparece lá,
das pessoas que estão na montanha, aí o 144 mil selado entra de frente e vira escudo. Não passa por eles, não. Pode confiar neles que não passa por eles, não. Foram eles que mandaram